Donald Trump está intensificando as deportações de imigrantes, incluindo brasileiros. Esse movimento está gerando um turbilhão de tensões e especulações pelo mundo. Como o governo brasileiro vai lidar com isso? Será que Lula está sendo cauteloso demais? Fica comigo até o final para entender o impacto dessas decisões e a luta dos brasileiros pela cidadania norte-americana. Não esquece de curtir e se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização. A gente pensa que isso não é um problema brasileiro, mas é. Né? O Trump está atacando seguidas vezes o México, às vezes fala mal até dos canadenses, e o Brasil tem se esquivado, né? Ele fez uma declaração de que não me importo com o Brasil, todo mundo precisa dos Estados Unidos mais do que a gente, mas o governo brasileiro tem adotado aquela postura de não vamos reagir, vamos esperar. Mas o Jamil fez uma provocação interessante. Olha, somos todos latino-americanos. Essa é uma política que está nos ferindo, né? Como latino-americanos. Como é que isso está sendo realmente visto dentro do governo? É com esse pragmatismo todo? Então, eu acho que há um pouco de pragmatismo, Raquel, e há também a tentativa de não exacerbar a tensão e esses problemas. O governo brasileiro tem sido, na diplomacia, digamos, muito protocolar, né? Então, o presidente Lula se manifesta em relação à posse do Trump, manda o seu representante internacional para a posse, como sempre foi, né? Não é que o presidente Lula não esteve na posse de Trump, porque né, a gente explicou isso bastante aqui antes, Jamil fez uma série de matérias, reportagens mostrando que essa presença do presidente Lula de fato não era guardada. E aí o governo brasileiro, Raquel, ele tá assim, sei que tem esse problema, mas eu não vou jogar gasolina nessa fogueira. É mais ou menos assim que age o Ministério das Relações Exteriores, os conselheiros internacionais do presidente Lula, porque não veem que o país não tem o que ganhar em estimular essa briga. Agora, é claro, é evidente que quando você tem aí, como o Jamil colocou, somos alvos, haverá uma defesa, principalmente, por exemplo, em relação à agricultura brasileira, por exemplo. Quando o presidente norte-americano, de fato, diz, não preciso do Brasil e tudo mais, nós somos importadores de carne, enfim, nós temos um comércio internacional de alimentos grande, somos players importantes em relação a isso, e, evidentemente, essas relações comerciais precisam ser calibradas, né? Porque não dá para ter um rompimento completo. Então, eu vejo, até conversei com uma pessoa ontem em relação à postura brasileira, Raquel, e eu acho que, eu diria, e aí acho que o Jamil e o Saka, que também, você que também conversam bastante, eu diria que o momento é de não tacar gasolina na fogueira, ser diplomático e tentar não ampliar uma crise que está dada e que tende a ter capítulos eventualmente inesperados dentro dessa relação que vai começar com o Donald Trump. É uma situação realmente delicada, não é? Por um lado, o governo brasileiro parece estar evitando jogar mais lenha na fogueira. Mas e os brasileiros que já estão estabelecidos nos Estados Unidos? Imagine a angústia dessas famílias que vivem sob a sombra da deportação. Por isso, muitos estão recorrendo à justiça para as ações do Trump, tentando manter o direito à cidadania para seus filhos. Perceba que isso não é só sobre política, mas também sobre os direitos humanos. Vamos conferir agora como está sendo essa luta. Mas com os brasileiros, né, que vão entrar na justiça, porque estão com receio da deportação. Os brasileiros vão à justiça para manter o direito à cidadania norte-americana. Os brasileiros, então, vão à justiça contra Trump por conta de sua decisão de acabar com o direito à cidadania para crianças nascidas de imigrantes sem documentos. A lei tem mais de 150 anos, faz parte da Constituição, é considerada como um dos pilares da sociedade americana. O Jamil Chad conta aqui no nosso site que nos tribunais, ativistas, grupos da sociedade civil, os estados americanos, querem agora frear a ordem executiva de Trump. Um desses processos foi aberto em Boston, onde protestos já ocorrem contra políticas anunciadas pelo novo presidente. Na região da Nova Inglaterra, há cerca de 400 mil brasileiros, de um total de 2 milhões que vivem nos Estados Unidos. Desses, cerca de 230 mil seriam imigrantes sem documentos regularizados. Pelos Estados Unidos, segundo o Jamil apurou pelo UOL, em novembro,
A perspectiva de deportação em massa tem deixado brasileiros em estado de angústia. A reportagem revelou como grupos têm se preparado para lidar com uma eventual operação policial em suas cidades. Andresa, como a primeira vez aqui que te ouço essa semana, quero saber de você quais são, assim, as suas principais preocupações ou, digamos assim, ambições mesmo, né, com o Trump tomando o poder nos Estados Unidos. O que pode vir para o bem e para o mal, na tua avaliação? Pois é, o Trump venceu as eleições com essa bandeira, né, de anti-imigratória ali, já dizendo que ele iria expulsar os imigrantes ilegais do país, e ele está colocando isso já no dia 1º do seu governo. Agora, tem uma coisa muito curiosa, que tem uma reportagem da BBC que trouxe isso. Eu estive nos Estados Unidos ainda durante a eleição e também percebi isso, é que se você conversar com esses imigrantes ilegais que estão lá, são todos eleitores do Trump. Na verdade, eleitores não, porque eles não votam, mas se pudessem votar, votariam do Trump. É uma curiosidade, porque eles dizem o seguinte: já tem muito imigrante ilegal lá e a expectativa deles é que eles consigam, né, a cidadania ali americana para seguir lá e que não venham outros ali porque já tem gente demais. Então, essa reportagem da BBC, que eu recomendo a leitura, ela mostra isso, é bastante contraditório, né, com essas políticas que o Trump adota contra essas pessoas. Não dá muito para entender essa lógica, mas tem uma lógica econômica por trás disso. A gente tem a maior parte dos imigrantes brasileiros, eles está nos Estados Unidos, tem acho que 40 mil imigrantes ilegais ali que estão sendo monitorados pela justiça americana, e é um drama humano ali que o governo brasileiro precisa também acompanhar, mas o governo brasileiro também não tem nenhuma interlocução com o presidente Trump. A gente já viu isso agora na questão da posse do Trump e também de todas as relações que o Trump tem com o Bolsonaro, que quer estabelecer essa direita, né, que ele defende ali no mundo. Eu queria só voltar um pouquinho para a questão da Ucrânia e da Rússia, porque o Trump, quando ele vai se manifestar, acho que não tem telefone lá, né? Ao invés dele ligar pro Putin e conversar com ele, ele vai para as redes sociais e coloca ali em letras garrafais, né, que é uma guerra ridícula. Então, o Putin também, ele é tigrão ali com a Ucrânia e a tchutchuca com o Trump, né? Não respondeu à altura, porque chamou de uma guerra ridícula. Foi uma frase, né, bastante forte se a gente for pensar na questão da diplomacia. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é para a rede social que o Trump usou, que é essa Truth Social, que é uma rede social do próprio Trump. Né? Ele criou essa rede social, nada como quem tem dinheiro, né? Ele foi expulso ali do X, né? Então Twitter, quando ele instigou ali, né, a invasão ao Capitólio, foi tirado do X, que na época era Twitter, e aí ele criou a própria rede dele, que é essa Truth Social, que deve ser a rede que ele vai usar prioritariamente aí no seu governo. Então, o Trump é um governo que começou a usar muito, né, na época o Twitter, usar o Twitter para poder falar diretamente com o eleitorado ou com o mundo, dar os seus recados ali para o mundo, e ele vai usar essa rede própria dele. É uma rede da direita que tem poucas pessoas, tem 60 mil usuários ali, a maioria está, né, quando você vê o X, tem milhões ali de pessoas que seguem, mas é uma rede sem qualquer moderação, a la Trump, que a gente vai precisar ficar um pouco atento ali, porque as flechadas do Trump vão vir por meio dessa Truth Social. Eu não estou lá ainda, mas vou ter que entrar. Vai ter... Se bem que agora o Musk também está no governo Trump, né? E ele é dono do X também, ou seja, tá tudo em casa ali também, na rede ao lado, que essa sim é mais vista, né? Essa é um canhão, o Twitter, mais do que a rede do próprio Trump. Isso que estamos vendo nos Estados Unidos é um drama humano gigantesco. Por mais que Trump siga com sua política anti-imigração, é impossível ignorar o impacto devastador que isso pode causar em diversas famílias. E é justamente essa falta de diálogo entre os governos que torna a situação ainda mais crítica. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa atitude de Trump. Será que ela é justa? E como o Brasil deveria agir neste cenário? Quero muito ouvir a sua opinião. Nos vemos no próximo vídeo.